Então, boa noite a todo o pessoal que está aí nos polos. Então, sejam bem-vindos à nossa web de álgebra linear. Nessa web a gente pensou uma introdução à disciplina e uma apresentação da disciplina. Eu sou a professora Luciana Chimendes, que vou trabalhar com vocês a disciplina nesse semestre. Sou professora aqui da Universidade Federal de Pelotas, do Instituto de Física e Matemática, e trabalho algumas disciplinas de matemática no presencial também. Já fui também professora da matemática à distância com outras disciplinas, talvez alguns de vocês já tenham feito disciplina comigo. Fiquei afastada um ano e agora estou retornando. Eu sou a tutora Kátia, eu vou estar trabalhando junto com a professora Luciana, então, na disciplina de álgebra linear. Eu sou formada em matemática pela Federal, no presencial. Sou professora de Estado, também leciono matemática no ensino médio. E eu quero conseguir auxiliar vocês a aproveitar o máximo possível dessa disciplina. Então, eu espero que vocês questionem, usem os fóruns para tirar as dúvidas. Vamos juntos fazer um bom semestre, aprender bastante com a professora. E eu quero dizer que eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas. Queria já iniciar questionando vocês sobre o melhor dia e horário para eu estar disponível para tirar dúvidas online para vocês. Eu sugiro segunda-feira, porque acredito que vocês usem o final de semana para estudar e na segunda-feira tenham dúvidas. Mas estou disponível, exceto na quinta, qualquer outro dia, o que fica melhor para vocês. Queria marcar um horário onde a maioria pudesse aproveitar esse horário. O que vocês acham? Segunda-feira, das 6h30 às 8h30, seria um dia, horário bom? O que vocês acham? Então, você tem um tempinho aí para ir pensando, né, gente? À medida do possível, vão nos dando essa resposta aí para a sugestão da Kátia, porque é um horário bastante importante, né? Que ela fica disponível e gostaria de ter a participação de vocês. Então, assim que forem tendo manifestações ali para nós, seria bom, né? Então, se tiver sugestão de outro dia, outro horário, a gente pode ir se acertando. As respostas que aparecem aqui, eles têm visualização lá também? Eles conseguem visualizar? Tá. Porque aí a gente não precisa ficar dizendo, né, que alguém respondeu isso. Aí você pode ir acompanhando, então, para ver se o pessoal está dando sugestões ou não. Tá. Enquanto isso, a gente vai falando, então, um pouquinho do desenvolvimento da disciplina. A Kátia já começou colocando, né, gente, que nós esperamos muito a participação de vocês, né? A gente vai estar, assim, disponível nos fóruns, mas também quer dar uma orientadinha, então, sobre o material, sobre como que nós vamos desenvolver a disciplina e também ficar aguardando sugestões de vocês, né? A partir do que a gente for apresentando aqui, for comentando, se vocês acharem que tem uma melhor forma de abordar, seria bom vocês já nos ir colocando para a gente ir organizando o restante, né? Das semanas, recém nós estamos na semana 2, então a gente pode ainda incluir muitas coisas, sugestões de vocês no nosso trabalho, né? Tudo que ficar melhor para a gente desenvolver a disciplina. Tá? Então, para trabalhar álgebra linear, né, o que nós vamos ter de recursos? Primeiro, a webconferência, né? Essa primeira de apresentação e as próximas que já estão agendadas. Então, daqui um pouquinho a gente dá uma olhadinha quais são as datas, né? E combinar, então, que nessas webconferências, pessoal, sejam bem participativas e bem preparadas. De que forma? Nós pretendemos utilizar essas webs para tirar as dúvidas de vocês naqueles exercícios que ficaram mais duvidosos, né? Porque o conteúdo que não está entendendo muito bem. Então, vão ser praticamente webs de solução de exercícios, tirar as dúvidas de vocês. E para isso a gente precisa da participação de vocês a cada semana. A cada conteúdo que for sendo abordado lá na semana, vocês já indo nos orientando. Olha, nesse exercício tivemos mais dificuldade, nesse conteúdo, nessa definição, nesse teorema, para a gente poder ir anotando tudo isso para desenvolver na web.
Tá? Se não chegarem sugestões para a gente do que vocês estão com dificuldades, nós ficamos assim muito sem saber o que eu vou apresentar lá na web, né? Que dúvida que eu vou tirar. Aí fica, se ninguém manda sugestões, fica muito a critério meu escolher alguma coisa, algum exercício para trabalhar aqui com vocês, né? E aí, se é critério meu, pode não ser aquilo que vocês estejam realmente precisando no momento, né, para tirar a dúvida. Então, nos ajudem a construir essas webs, né? Sempre antes das datas marcadas, nos enviem sugestões de exercícios e conteúdos que vocês estejam com dificuldade. Tá? Agora, em relação a cada semana, tá? Então, o que vai ter lá na semana que a gente vai trabalhar o conteúdo? Sempre que possível, a gente vai escolher lá um vídeo do YouTube que seja motivador ou que introduza o conteúdo que nós vamos trabalhar. Tá? Às vezes a gente não consegue sempre um vídeo para introduzir o conteúdo, mas sempre que possível ele vai ter lá. Então ele vai aparecer antes do material do que a gente vai trabalhar, esse vídeo, dando uma motivada, vendo quais são as aplicações, por que a gente vai trabalhar. Depois desse vídeo de introdução, então, o material que nós vamos utilizar, aquele texto base, né? Então, nós escolhemos como livro para trabalhar esse livro que é o do curso, né? Ele já foi produzido há um tempo atrás, o nosso livro de Álgebra Linear 1, que vocês devem ter nos polos, nas bibliotecas. E a partir dele a gente vai pegando, então, capítulos, sessões e postando por semanas para a gente ir trabalhando aos pouquinhos esse material. Tá? Sobre esse material da semana, nós vamos procurar gravar vídeos sobre o conteúdo, exemplos ou os exercícios que estão ali no material base. Tá? Então, os vídeos que nós gravarmos vai ser sobre o material que está postado na semana. Tá? Também nessa semana, a lista de exercícios, retirada do material base ou com algum exercício complementar que a gente acha que esteja precisando. Tá? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre esses exercícios complementares. E também na semana, a solução das listas de exercícios. Tá? Então, tenho um arquivo com os exercícios, o gabarito. Aquele gabarito vai ser uma indicação do resultado, né? Uma indicação da resposta, mas não é o desenvolvimento todo da questão, né? Então, o desenvolvimento todo vem num arquivo depois, então, que a gente relaciona como sendo a solução das listas de exercícios. Tá? E para finalizar, mas não menos importante, né? O fórum, né? Que é o momento que vocês vão interagir comigo, com o tutor à distância. E também a gente pede que vocês utilizem bastante tutor presencial aí no polo, né? Porque aí também ele é uma força para nos auxiliar a tirar as dúvidas e esclarecer aqueles conteúdos que são mais difíceis de entender só pela definição que está ali no material base. Tá? Então, esse seria a estrutura do nosso estudo, como que vai se desenvolver o estudo da disciplina. Da semana. Então, aqui a gente pegou um exemplo, né, dessa semana que nós estamos, para vocês irem percebendo que está estruturada essa semana de acordo com tudo que a gente falou. Né? Para essa semana, como nós vamos começamos o capítulo 1 sobre matrizes, aqui, tem aquele vídeo que eu falei para vocês de introdução às matrizes, então é um vídeo do YouTube que ele motiva um pouquinho, né, onde aparecem as matrizes no nosso cotidiano. Então, procurar ou assistir esse vídeo e depois, então, partir para estudar um material de estudo, que esse, então, aqui, que é o material do CLMD, que está ali no livro que eu mostrei para vocês. Tá? Então, feito a leitura desse material, anotando ali quais são as definições, qual é a anotação, quais são as propriedades, tá? Procurar também, então, assistir esses vídeos que explicam 2 exemplos que estão no material. Então, aí retoma de novo o material que leu e assiste as explicações ali desses exercícios relacionados ao material. Então, depois que já estudou o material, aí tentar resolver a lista de exercícios. Então,
Tem uma lista e a solução dessa lista de exercícios. Surgindo as dúvidas, então, encaminhar ali pelo fórum para que a gente possa auxiliar vocês, né? Então, essa participação de vocês semanal nos fóruns vai ser bastante importante, né? Para não deixar acumular conteúdos, né? Para não deixar acumular dúvidas, e também para a gente poder ir percebendo como é que anda o desenvolvimento da disciplina, né? Se vocês estão conseguindo acompanhar, se está ficando muitos exercícios para trás, se os exercícios estão sendo suficientes para explicar o conteúdo. Então, esse retorno a gente vai vendo ali pela participação de vocês na semana, acessando os materiais, estudando e nos fóruns, né? Então, como a gente tinha perguntado, aqui que vai entrar bastante também, né, a participação de vocês junto com a tutora. Por enquanto, acho que só 2 pessoas responderam para nós que segunda tá bom, né? Então, vão pensando aí, vão nos mandando as respostas ainda que a gente aguarda, né, gente? Então, aqui, os materiais que estão na semana, né? E a gente vai procurar colocar os materiais sempre na ordem que facilita o estudo de vocês, né? Então, para vocês estudarem, vão acessando também nessa ordem, né? Os vídeos, eles vão introduzir aqui o material que vocês vão ler. Então, no momento que lerem, já vão relembrando algumas coisas que estão lá no vídeo, vão complementar com as explicações dos 2 exercícios e aí sim se preparar para fazer essa lista, tá? Então, procurar seguir o estudo dos materiais na ordem para facilitar o entendimento de vocês. Então, aqui. Aí eu pergunto para vocês, dando uma olhada nesse desenvolvimento, tem alguma sugestão de como pode ser o desenvolvimento das nossas semanas? Para nós é importante esse retorno, né, para ver se a gente pode seguir nas outras semanas mantendo essa estrutura de estudo. O sol fica um pouco quietinho. Gente. Que bom. E esse acompanhamento, né, a gente precisa, sim, esse retorno de vocês, porque senão a gente fica meio perdido sem saber, a gente está avançando demais no conteúdo, posso avançar mais, tenho que ir mais devagar, como é que eu vou fazer o desenvolvimento das atividades, né, a partir daquilo que vocês estão retornando, participando, acessando, né, a partir das dúvidas que chegam também. Se não chega nenhuma dúvida para nós a cada semana, a gente vai estar entendendo que está tudo tranquilo, vocês estão conseguindo desenvolver todos os exercícios, não está ficando dúvida e a gente vai seguindo o conteúdo, tá? Achando que os pré-requisitos que são iniciais já está tudo tranquilo. Tá? Então, aqui eu destaquei, né, as datas das webs, porque, como eu disse para vocês vão nos ajudar a preparar, né? Então, no primeiro quadro, eu coloquei as datas das 3 as webs que acontecerão antes da prova 1, e no segundo quadro, as datas das provas que acontecerão antes, as datas das webs que acontecerão antes da prova 2. Então, serão os dias que a gente vai ter para se preparar naqueles exercícios, nos conteúdos que vocês estão com dúvidas, né, revisando já para as avaliações. Então, são dias assim, bem suficientes pela distribuição do cronograma que nós temos aqui. Se a gente realmente aproveitar com aqueles pontos que vocês estão com dúvidas, acho que a gente vai ter uma boa preparação para avaliação. Tá? Além das webconferências, nós vamos ter também outras atividades. Aqui coloquei primeiro as datas das avaliações, vocês já devem ter no cronograma, né? A nossa primeira prova, 8 de novembro. A prova online, ela tem a data do dia 26 de novembro como sendo a data para nós
iniciarmos assim a proposta da prova online. Depois nós temos umas 3 ou 4 semanas, a gente vai definir qual vai ser a data de entrega dessa prova. Então, a partir do dia 26 de novembro é que a gente vai combinar com vocês qual vai ser a atividade. Tá? E as provas de segunda chamada, para quem precisar, né, se perder uma das provas, prova 1 ou prova 2, ela será em fevereiro, o exame final dia 8. E além então das webs, como eu ia dizer, nós vamos ter as aulas presenciais em alguns polos também. Tá? Em alguns dias eu estarei indo aos polos para nós também tirarmos as dúvidas, fazermos aulas aí. Infelizmente não vai ser possível fazer aula presencial em todos os polos, né? E também não antes das 2 avaliações. Como vocês podem perceber ali, as datas são apenas em outubro e novembro, então desse ano, datas antes da prova 1. Para a prova 2, nós não vamos conseguir fazer aulas presenciais, porque aí já é lá em 2019, e aí o orçamento não nos permite agendar essas viagens, pelo que a coordenadora nos falou. Tá? Então, temos que aproveitar agora, nesse semestre, antes do final do ano, para nos encontrarmos e fazermos essas aulas de revisão, né? E estudo juntos aí no polo. Então, gostaria assim que vocês fixassem bem essas datas, já deixassem reservado esses dias, né, para a gente poder se encontrar e todos pudessem participar, estar lá nos polos para nós fazermos as aulas presenciais, ok? Então, até aí, gente, era a combinação do desenvolvimento da nossa disciplina. Okay? Vocês pensaram em algum tipo de atividade que possa auxiliar melhor vocês a desenvolver os conteúdos, os exercícios? Eu sei que tem alguns alunos que já fizeram essa disciplina, estão repetindo, então poderiam nos ajudar a colocar ali sugestões de o que facilitaria mais a aprendizagem. A gente aguarda aí de vocês esse retorno, tá? E vai comentando alguma coisa então sobre a disciplina. Para hoje nós pensamos assim falar só um pouquinho da introdução da álgebra, né? O que é a álgebra, onde que a gente aplica, e não trabalhar muito conteúdo, porque pelo que nós observamos até hoje à tarde, apenas 3 alunos tinham acessado o material base, ou seja, nem todos ainda tiveram contato com o material, certamente não tem muitas dúvidas ainda para apresentar, né? Que seria o momento de nós tirarmos as dúvidas aqui, tá? Então, por isso a gente não pensou em selecionar alguns exercícios e coisas para resolver agora. Seria mais para fazermos essas combinações iniciais mesmo. Vocês teriam alguma coisa a sugerir, perguntar sobre a disciplina? O pessoal que está assistindo a EB, a maioria são alunos, são tutores. Eu, assim, pelo nome, ainda não identifico se são alunos ou tutores, não sei se a Kátia sabe. A maioria é alunos. Aluna, a Graziele. Então, aí, como aluna, vocês poderiam nos dizer, né, se essa vai ser uma maneira facilitadora de trabalharmos a disciplina. Temos de Sapucaia. Aumentou. Uma coisa que nós gostaríamos de comentar também, né, é sobre o acesso de vocês ao Moodle. A gente percebeu que nem todos que estão no Cobalto, matriculados no Cobalto, já estão inscritos ali na disciplina no Moodle. Então, acho que é também até um
uma solicitação para os tutores presenciais, né, que nos ajudassem nessa parte de verificar se todos os alunos ali do polo já se inscreveram na disciplina, porque como agora ela já começou, né, com conteúdos, na semana 1 a gente apenas postou lá o plano de ensino da disciplina, que a partir dessa semana já estivessem todos, né, inscritos para já acessarem o material, para fazerem as listas de exercícios, né, para não ir acumulando. Porque pela experiência que a gente tem da álgebra linear, ela começa um pouquinho fácil, né, Kátia? Sim. Vai começar um pouquinho fácil agora, faz uma revisão de matrizes, sistemas que eles vêm também no ensino médio, né? Mas depois começa, então, a aumentar um pouquinho a teoria, e aí o pessoal, então, pode se deixar para se inscrever muito depois, acessar muito depois o material, ficar acumulando, né? E acumular nunca é bom, porque aí a gente, quando tem muita coisa para fazer, a gente procura fazer mais rápido, e aí pode ficar muitas dúvidas pelo caminho, né? Então, os tutores nos ajudaram a ver se os alunos já estão inscritos lá, né? Porque eles receberam a chave, né? Pode se inscrever. Gente? Então, enquanto vocês vão dando retorno aí sobre alguma sugestão, sobre como desenvolver a disciplina ali, que vocês lembrem que funcionou para algumas, né? Às vezes tem algumas atividades que são boas, vocês podem nos passando aí. Ok? E eu vou falar então um pouquinho assim sobre a álgebra linear, essa disciplina que nós temos para trabalhar nesse semestre, né? Então, no nosso material, a gente já, vocês podem observar ali que ele já começa meio direto nos conteúdos. Então, eu procurei selecionar de alguns outros livros de álgebra linear algumas introduçõezinhas que vão nos dando a ideia de como que essa disciplina vem evoluindo, como ela vem crescendo, como vem tendo as aplicações no nosso sistema ou de pesquisa ou de trabalho, né? Então, ali no primeiro parágrafo que a gente tem, né, nos diz que nos últimos anos a álgebra linear se tornou parte essencial do conhecimento matemático básico, exigido de matemáticos e professores de matemática, engenheiros, cientistas da computação, físicos, economistas e estatísticos, entre outros. Ou seja, a gente percebe que não somos só nós os matemáticos, né, que nos utilizamos da álgebra linear. Ela é uma área assim bastante ampla, e isso vai nos mostrando então ali a importância e as múltiplas aplicações desse assunto. Então o conteúdo que a álgebra linear ele aborda, ele é muito aplicado em várias áreas do conhecimento, né? E aí o outro parágrafo nos mostra então qual é essa relação, esse crescimento. A importância da álgebra linear nas aplicações tem crescido de modo diretamente proporcional ao aumento do poder computacional. Como cresceu, né, a nossa tecnologia, a gente consegue ter computadores mais rápidos, mais eficientes para programar, a gente vai perceber que a álgebra linear aumentou de importância, porque ela se aplica também bastante nessa área, né? Em que cada nova geração de hardware e software detona uma demanda para capacidades ainda maiores. Assim, a ciência da computação está muito ligada à álgebra linear através do crescimento explosivo de processamento paralelo e de computação em grande escala. Então, essa é uma área que tem bastante aplicação e por isso fez a álgebra linear crescer bastante, né? Então, na atualidade, cientistas e engenheiros trabalham em problemas muito mais complexos que se sonhava possíveis há algumas décadas. Hoje, a álgebra linear tem mais valor em potencial para os alunos em muitas áreas científicas e de negócios que qualquer outro assunto em matemática no âmbito graduação, né? Porque às vezes a gente vê ali que numa pesquisa, a gente precisa estudar muito, fazer um mestrado, um doutorado para poder acompanhar aquela pesquisa. A álgebra linear no âmbito da graduação, ela já nos dá muitas ferramentas para a gente já investir também nessas áreas. Então, no âmbito graduação, é uma disciplina assim, bastante importante. E o que a gente vai ver tanto nos livros de álgebra linear como esse que a gente vai trabalhar, é mais uma base para esses trabalhos subsequentes, né, nessas áreas.
Então, a gente vai procurar abordar ali no livro quais são esses conteúdos básicos que vão servir de ferramentas para essas aplicações. Tá? Se alguém já deu uma olhada ali no material, a gente não percebe muito quais são as aplicações. Isso a gente vai comentar daqui um pouquinho também, né? Porque como a gente às vezes fica muito na teoria, não consegue relacionar com a prática, onde que eu aplico, né, as aplicações, até por causa da falta de tempo também. Nosso tempo é curto para trabalhar tanto o conceito e a teoria. Mas isso a gente vai tentando, assim, colocar um pouquinho da aplicação, mesmo que no material não tenha, através das listas de exercícios. Se vocês perceberam, ali na lista 1, que a gente já propôs para vocês, tem um exercício que fugiu um pouquinho do material, ou seja, um exercício que eu posso já ver a aplicação, a utilização de uma matriz para representar alguma situação, certo? Então, essa parte da aplicação, aos pouquinhos nos exercícios, quem sabe a gente vai podendo abordar alguma coisa, tá? Para não ficar tão longe um do outro. E aqui, então, nesse livro também ele coloca, na introdução desse livro, algumas possibilidades de aplicação da álgebra linear, né? Que seria, então, a exploração de petróleo, como é que em todo esse sistema aí eles utilizam as equações lineares para estudar ali as regiões em que há ou não petróleo. Na programação linear, que no outro parágrafo lá ele já destacou bastante, né? Porque muita coisa hoje é feita computacionalmente, então por isso há necessidade de evoluir em programas, né? E geralmente se usam as equações lineares, modelos lineares para isso. Um outro exemplo na física também, na engenharia, os circuitos elétricos estão muito relacionados ao trabalho das técnicas de álgebra linear. Então, seriam apenas algumas aplicações. Por isso, então, para a gente ver essas aplicações, a álgebra linear que nós vamos trabalhar, ela tem uma ementa assim, básica, que é o que nós vamos procurar seguir ali no material. Tá? Nós começamos com o estudo das matrizes, vocês já trabalharam no ensino médio, porque a maior parte dos exemplos, dos conceitos, das definições que nós vamos trabalhar, dá para ser representado numa forma matricial. Então, a notação de matrizes, as suas propriedades vão ser importantes durante todo o curso. Então, por isso é bom fazer uma boa revisão desse conteúdo, ter bem firme a notação para se trabalhar com matrizes, para ir facilitando o estudo dos outros conteúdos, né? Que seguem-se, então, com sistemas de equações lineares, que aí então que vai entrar a possibilidade de nós resolvermos várias situações em que as equações lineares estão envolvidas, como naquelas aplicações anteriores que foram comentadas ali. Entrando nessa parte também um pouquinho de resolução numérica dessas equações. Bastante importante a resolução de sistemas de equações lineares. Não basta saber modelar o sistema, nós temos que estudar para ver se ele vai ter solução, se não vai, quantas, de que forma. Então, a parte de resolução, os métodos e o estudo das características do sistema é bastante importante. E finalizando o nosso conteúdo, a parte de espaço vetorial, então, que abrange de uma forma mais ampla isso que a gente estudou desde o início ali, através de sistemas de equações lineares. Através de uma representação de vetores, nós podemos ampliar vários conceitos, trabalhar com vários conjuntos que podem ser utilizados as noções de álgebra linear que nós vamos estar trabalhando. Então, basicamente, esse é o nosso conteúdo, né? Então, olhando para esse conteúdo, a gente vai percebendo ali que ele é bastante teórico. Então, quando o aluno cursa essa disciplina, ele vai vendo ali muitas definições, muitos teoremas, muitas propriedades, e parece que a disciplina vai ficando bastante abstrata, bem longe daquilo que a gente colocou lá no início, que era a álgebra linear é tão aplicada em tanta coisa,
E aqui eu só estou estudando conceitos, definições, né? Porque, primeiramente, é importante saber a base, né? O que fundamenta essa teoria, para depois ter como aplicar corretamente cada uma dessas ferramentas, né? Então, por isso aparece bastante teoria. Então, também muitos cursos, muitos livros ali, eles terminam sem apresentar essas aplicações. Geralmente porque a gente não tem tempo de trabalhar tudo bem profundamente, tanto a teoria quanto a aplicação. Aqui no curso a gente vai tentar fazer um pouquinho disso, que é apresentando a teoria que está ali no material de estudo de cada semana. Lá na lista de exercício, tentar colocar uma aplicação, né, que utilize os conceitos estudados, mas que também seja um pouquinho dessa situação, problema que a gente vê que pode ser aplicada à álgebra linear. Né? Exemplos mais simples também, até para que vocês tenham uma ideia, né, de quando estiverem trabalhando lá nas escolas, perceber de como que esses conteúdos de álgebra linear ajudam vocês a fazer projetos com outras disciplinas, lá com a física, com a química, né? Eles têm, é uma ferramenta muito útil nesse momento para a gente trabalhar conjuntamente com outras disciplinas, tá? Então, sempre que a gente puder, a gente vai apresentar ali para vocês uma aplicação, complementando um pouquinho o material que tem no nosso livro base. Ok, pessoal? Em relação a isso. E a gente vai deixar, então, um tempinho agora aqui para vocês apresentarem. Se tiverem já alguma dúvida, ou sobre o conteúdo, ou sobre o desenvolvimento que a gente apresentou aqui para vocês. Por enquanto, nós temos lá no material dessa semana a lista 1 de exercícios e a solução. Se alguém já deu uma olhada, já tem alguma dúvida para perguntar, a gente pode aproveitar o tempinho que ainda tem para conversar. Agora a gente aguarda assim, um retorno breve de vocês aí para a gente saber o andamento da nossa web, se nós fizemos algum. Realmente é muito conteúdo mesmo, certo? Aqui você está dizendo, Ângela, que tem muitos que nunca vi. Tu já fizeste, então, a disciplina num outro semestre? É a primeira vez. Tá. Então, assim, os vídeos, geralmente, a gente vai procurar gravar os vídeos sobre conteúdo. E isso é uma coisa que eu gostaria que vocês, de combinar com vocês, para que vocês seguissem. Por exemplo, a gente posta um material ali na semana. Gostaria que vocês primeiro se detessem a estudar esse material, para depois tentar, se tiver tempo, procurar um material extra, um vídeo extra na internet, né? Porque já aconteceu o seguinte: o pessoal, em outras disciplinas que eu trabalhei, o pessoal não estudou a tempo, cada semana o material, e quando chegou muito perto da prova, quis fazer uma revisão rápida e foi para a internet e pesquisou tudo que era vídeo da internet, tá? Não aquele que estava postado ali. Aí chegou no dia da prova, fez a prova e depois, então, nos mandam uma mensagem dizendo: não caiu nada do que eu estudei na prova, professora. Mas como assim não caiu nada? Tudo que eu coloquei na prova foi abordado na semana, nos vídeos, nas webs. E ela: não, é porque eu estudei pela internet, eu fui buscando vídeos ali da internet mais rápidos, mais curtinhos, e tudo que estava nos vídeos não foi que caiu na prova. Né? Então, para evitar isso, de vocês perderem tempo procurando coisas que a gente não está abordando, como vocês viram, é um conteúdo muito amplo e tem muitas abordagens. Então, primeiro se focar naquilo que nós estamos abordando ali na semana, tá? Olhem os vídeos que nós sugerimos, estudem ali o material que a gente sugeriu, tá? Para depois sair e procurar coisas extras, tá? E, se possível, também nos perguntem antes as dúvidas, né? Para depois também vocês não perderem muito tempo com materiais que não vão ser úteis, certo?
Então, sim, respondendo para a gente vai procurar colocar vídeos, ok? Em relação à prova, sim, quando vocês já abrirem as listas de exercícios, vocês vão ver que sempre na solução do exercício nunca está direto só a resposta ou só o cálculo. Sempre é apresentado, né, o desenvolvimento da questão. Acho que aqui não vai abrir, né? Ele não abre lá. Então, essa resolução vai ser não cobrada, né, mas valorizada. Acho que se alguém foi meu aluno em outras disciplinas, a Kátia já foi minha tutora, sabe, né? Que eu pedi, olha, quando escrever o exercício, não põe só os cálculos direto, põe o desenvolvimento, escreve a definição que está usando, né? Qual é a característica ou propriedade que está por trás desse desenvolvimento. Por quê? Porque, gente, a gente tem a ideia assim, de que o matemático vai só fazer cálculos. Não, o matemático não faz só cálculos, ele expressa o raciocínio e esse raciocínio é através de um desenvolvimento. Então, como a gente vai ler o que vocês fizeram, a gente precisa estar acompanhando o desenvolvimento que vocês estão fazendo. Tá? Então, essa resolução, a descrição do que está fazendo é importante, né? Até porque nós vamos, em algum momento do nosso curso, escrever. No estágio, vocês têm que escreverem muito, né? Quando vocês forem professores, vão escrever apostilas. Então, a gente já vai treinando essa forma de escrever o raciocínio matemático, o desenvolvimento matemático, tá? Mas em outras disciplinas, o que eu fazia? Eu descontava da questão, né, se o aluno não tinha colocado o desenvolvimento, só a resposta direta, tá? Então, agora, eu vou deixar um pouco mais livre, tá? Quem quiser colocar o desenvolvimento, ir treinando para ter essa habilidade de se expressar matematicamente, vai ser valorizado. Quem não quiser manter só de colocar as respostas diretas, os cálculos diretos, a gente vai tentar entender o que ele está fazendo ali, mas não vai ser descontado. Tá? Se os cálculos estiverem certos, a questão vai estar certa. O que a gente vai fazer então é valorizar, acrescentar mais alguns pontos na nota do aluno que está tentando fazer esse desenvolvimento de forma correta, né? Melhorando a sua expressão escrita das questões matemáticas. Tá? Então, pode ser assim, valorizar em vez de descontar. E também, pessoal, cuidar, né? Descrever o que estamos fazendo não é também só ir relatando, não é fazer um relato da questão. Por exemplo, aqui somei 2, agora vou dividir por 4, né? Vou somar 2. Não é relatar, é apresentar um raciocínio. Né? A gente vai trabalhar com matrizes. Bom, no exercício vai aparecer 2 matrizes, então eu vou colocar considerando a matriz A e a matriz B, certo? Deu uma introdução para o exercício, já não jogou direto as matrizes lá. Tá? Então, vocês vão observando como é que a solução do exercício está sendo escrita lá nos arquivos, para vocês terem uma ideia de como é que a gente vai estruturando esse texto para apresentar, tá certo? Isso. Então, já que não vai ser descontado, fica menos peso, né, na consciência, Graziele, mas vai tentando, né, tentando escrever, porque com certeza no futuro vai ser bem útil assim para ti, quando tiver que fazer o relato de uma experiência ou mesmo um plano de aula, né? No plano de aula a gente não pode só colocar todos os cálculos lá, a gente tem que descrever as nossas atividades. Então, vocês vão percebendo que, na medida que vão escrevendo, vai facilitando. Tá bom? O que mais, pessoal?
Tranquilo até agora? Estão mais tranquilos em relação à disciplina? Já gostaria de convidando o pessoal de Santana do Livramento, né, para ir se preparando, então, para a gente se encontrar na semana que vem, acho que dia 5 é sexta-feira. Então, semana que vem já vai ser confirmado se a viagem vai ser realizada, então a gente já tem um encontro marcado, né? Já procurei dando uma olhada no material dessa e da próxima semana, para a gente conversar um pouco sobre ele. Foi pouco tempo, né? Foi postado ontem o material, hoje já é a nossa web, então com certeza muitos ainda não olharam, então por isso também a gente está aguardando para a próxima semana, sim, e aí já tirando as dúvidas, tá? Mas a gente acredita que essa semana vai ser tranquila para vocês, porque é uma revisão de matrizes, a gente só chama mais atenção mesmo para a anotação, olhar direitinho como é que se escreve a matriz, como que se referencia os elementos, tá? Isso está bem explicado nos vídeos do exemplo 1 e do exemplo 2, tá, pessoal? Kátia, lembra mais de alguma coisa que nós precisamos salientar? Não. Vocês lembram de mais alguma coisa que precisamos combinar? Podemos ir encerrando, pessoal, nossa participação aqui, a de vocês também. Poucos responderam ali em relação a Kátia, mas aí durante a semana também a gente fica aguardando, né, lá no fórum. Eu vou, hoje ou amanhã ainda, vou reforçar isso no fórum, perguntando se ninguém tem nenhuma outra sugestão, mas a princípio sim, Ângela, vai ficar na segunda, mas eu vou colocar entre hoje ou amanhã no fórum questionando para ver se tem mais, porque aqui nos responderam acho que três ou quatro pessoas, três alunos só dizendo que poderiam, como temos 37, 35? 34, eu acho. 34 na disciplina, vamos ver, mas a princípio fica segunda, as nossas... que eu estarei disponível das 6h30 às 8h30, mas reforçando que todos os dias eu dou uma olhadinha lá, mas esse horário que a gente combinar será certo que eu vou estar ali online para responder de forma quase que instantânea para vocês. Mas vocês podem ir postando todos os dias as dúvidas, questionando, certo? E se eu responder e vocês mesmo assim não conseguirem entender a minha explicação, peçam novamente, vamos usar os fóruns, porque às vezes acontecia de eu responder e sempre coloco. Se não entendeu, pergunta, entra em contato de novo. Não tinha o retorno dos alunos, nem positivo nem negativo, então eu ficava meio sem saber se eu conseguir ser claro o suficiente para esclarecer as dúvidas de vocês. Então, peço esse retorno de vocês. Não conseguiu entender? Pergunta de novo, bota foto, Vamos usar os fóruns para facilitar, certo, pessoal? Mas eu vou colocar entre hoje e amanhã essa pergunta, se todos concordam ser segunda-feira das 6h30 às 8h30. Vamos ver aqui que a maioria decide, porque o meu interesse é que fique bom para a maioria, para que seja útil para vocês. Não adianta ali eu estar online se ninguém pode, ou se a grande maioria não pode aquele horário, certo? Ok. Bom, pessoal, e agora a gente espera também que vocês sejam os multiplicadores aí, né? Nós vemos poucos alunos aqui participando da web hoje. Comentem com os colegas de vocês esse nosso pedido, né? De que nós vamos solicitar bastante a participação de vocês ali nos fóruns, do estudo do material que está ali
na semana, tá? Antes de procurar outra coisa. Vão conversando com ele sobre essas orientações para ir facilitando, né, o estudo e até vocês também estudarem juntos, tirarem dúvidas, mandarem dúvidas do grupo, né? Porque a gente, pela experiência que tem, eu também dou aula em álgebra linear no presencial, sempre surgem muitas dificuldades no entendimento da disciplina de álgebra linear. Ela tem bastante cálculos para fazer, mas por trás ela tem bastante teoria também, né? Bastante propriedades que são importantes, então vai ficando bem difícil se a gente não tem essa comunicação, tá? Falem conosco. Tá bom? Então, uma boa noite para todos vocês. É muito bom ter estado aqui. Nós vamos ter uma próxima web bem em seguida, né? Então, aí sim, a gente vai vir preparado para resolver os exercícios, tá? Ok, mas seja bem-vinda também, Carla, embora atrasada, tá bom? Mas vai ficar gravado, né? Dá para pegar as explicações anteriores, as orientações anteriores, para quem chegou um pouquinho depois, tá? Então, um bom semestre para todos nós. Nós estamos aqui para auxiliar. Boa noite, espero vocês nos fóruns, hein, pessoal? Vamos participar. Bom estudos a todos, então. Boa noite.